Senhoras e senhores, estamos de volta. Ambiente completamente hostil, mas estamos aqui. O Arnaldo não, mas eu estou em ambiente absurdamente hostil. O Arnaldo com aquela camisa de Berlim, mas eu estou com o ambiente hostil, mas estamos aqui para falar, claro, do jogo que acontece nesse sábado, Sport São Paulo, mistério total. Quem será que o São Paulo vai escalar? Pensando já no jogo da terça-feira da Libertadores. Vai com reserva, mas também nem tanto, porque viajou com jogadores, enfim. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para a gente fazer esse bate-papo com vocês. A gente não deixa vocês na mão demais. Arnaldo, vou começar o papo com você, mas antes eu quero mostrar um negócio importante para você. Isso que está na Diga. sua tela. Olha aí. Olha ela aí, a Goal Case. Olha meu copo aqui, ó. Copo do dia a dia maravilhoso que você tentou tungar, mas tá aqui, ó, com o meu nome. Negócio seguinte, meu amigo, na Goal Case tá pegando o mês inteiro de agosto, é um mês especialíssimo, tá? Por quê? Porque é um mês de promoções na Goal Case. É o mês dedicado para o seu pai. Eu sei que o Dia dos Pais já passou, mas tem muita coisa legal. Por exemplo, as garrafas térmicas Fresh, que uma que está aí na mão do Arnaldo, e essa estava na minha casa, eu esqueci, tive que dar para ele, com Essa base de aqui, ó. silicone, a partir de R$ 161,50 com o cupom Arnaldo Etirone. Antes estava por R$ 169,90, já tem um desconto aí. Mas tem muito mais. Capinhas. Compra uma capinha de celular, leva duas. Cada uma sai por menos de 25. Garrafa Urban, essa que o Arnaldo tem aí também. Menos de R$ 80. Garrafa mais barata do seu time. Garrafa Fresh. Essa aí que o Arnaldo tá vendo. Tá Meu, tem mostrando tudo, menos de filho. R$ 180. Tá tudo na mão. Base de silicone, essa de 950 ml, que é grandona. Só esse mês, hein? Tem esse, tá com promoção. Copo Life, esse que a gente mostrou, ó, copo do seu dia a dia. Esse aqui eu já tô brilhando aqui no meu cativeiro. Somente esse mês também, com base de silicone de brinde. Então, vai lá na Go Case e faça a festa no mês dos pais. Pede aí pro seu filho. Pô, seu filho te deu aquela gravata sem graça. Pede, completa aí com um copão da Go Case, uma garrafinha fresh para ir pra academia. O negócio brilha demais. Então vai lá na Go Case, senhoras e senhores, tá? Vou deixar até o QR Code aí na tela para você. Tem link na descrição também. Arnaldo, vamos lá. Ao que Vamos. interessa mais. Ao que interessa também. Uhum. A gente estava aqui falando como será que o São Paulo vai, é sub-20, é não sei o quê. Fizemos até uma enquete aqui no nosso canal. A maioria queria os reservas. Mais de 40% falou, não, quero reservas. Queremos reservas. A opção era reserva, sub-20, titulares, misto. Tá mais para o quê? Tá mais para titulares. Não Titulares, adiantaram titulares? nada os meus apelos, né? Não adiantaram nada os É meus mesmo? apelos. Puta merda. O São Paulo, na verdade, já chegou no Recife na noite da sexta-feira com 24 jogadores, que normalmente é o número completo da delegação. E já informou, antes mesmo do embarque, que 4 titulares não viajariam, né? Tá. Só 4 titulares, né? O Rafael, o goleiro. Rafael, Os 2 volantes, Marcos Antônio e Alisson, e o Alisson. Luciano. Só. Tá? Só. O resto, que estava lá em Medellín, dos titulares barra reservas, embarcaram. No lugar desses 4, foram 4 garotos, né? Da base. Né? Então, assim, não foi uma alteração no que eu imaginava. Aquela ideia do sub-20 que eu defendia, na verdade, foram 4 jogadores do sub-20 que não devem começar a partida. Né? Foi um goleiro no lugar do Rafael, o João Pedro, aquele mesmo da Copinha. Tá. Foi um zagueiro, o Igão, que tinha treinado com o Zubeldia, não jogou a Copinha, mas fez a pré-temporada com os demais. E 2 outros jogadores, o Nicolas, que é lateral esquerdo, mas também joga no meia, canhoto, e o Pedro Ferreira, que é meia, que é os jogadores que eu mais gosto, talvez é o jogador que eu mais gosto da base, foi aquele menino que entrou no intervalo da final da Copinha, e é um jogador muito promissor, muito habilidoso e tal. Então foi um goleiro, um lateral barra meia, um zagueiro e um meia. Né? O Igão deles é o mais novo, tem 17. Por que o Igão não joga nem no sub-20? Porque 17 ele, de fato,
É o zagueiro. Todo mundo estava falando do Isaac, que veio do Bragantino, que também treinou com o Crespo essa semana. O Isaac não foi o Igão. Mas é aquilo, né, Tironi? Ele já dá essa pista levando quase todo mundo e só 4 da base, só um zagueiro da base que vai jogar bastante gente do time titular mesclado com reservas. É isso que vai ser o São Paulo no Recife. Agora, uma pergunta para você. Não sei se temos essa informação. Isso é o quê? A diretoria que falou vai ter que jogar com titular ou foi também o Crespo que falou vou entrar nessa e vamos com titular? O que você acha? Eu acho, não é que eu acho, isso nem acontecido com qualquer técnico com essa mesma direção. No final das contas, o São Paulo ele dá autonomia ao treinador, mas não rifa com qualquer competição, qualquer jogo. Então ele deixa o treinador numa situação. Eu acho que o Crespo. Entendi. Ele fala: você faz o que você quiser, mas mas perder contra o esporte não é bom. Mais ou menos isso. Exatamente isso, exatamente. Ninguém vai se meter, mas veja bem, é o esporte, era bom ganhar. E aí agora vendo o Crespo nessa volta ao São Paulo, dá para imaginar que ele faça mais ou menos como ele fez contra o Atlético Paranaense naquele jogo que a gente estava na ida. Né? Sim. O goleiro a gente já sabe que vai ser o Yang. Eu ia chegar nisso. Vamos enfim ver o Yang, né, em ação. Vamos ver o Yang, que é uma questão bem discutível, né? Porque se você poupa poucos, você está poupando inclusive o goleiro, como ele fez com o Rafael no jogo com o Atlético, jogou o Jandrei, né? Certo? Sim. Então, pois é. Um dos poupados é o goleiro, que nem viajou. E aquele dia o Rafael estava vendo o jogo do nosso lado, você lembra? Ele não fala nem no banco. É a mesma coisa, só que ele é no Recife. Então, o Yang vai jogar. Aí, meu caro, as dúvidas. Se ele faz o sistema com 3 zagueiros, se ele mantém. E aí, se ele mantém com os 3 zagueiros únicos que eles têm no elenco, o Arboleda está machucado, seria o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino. Ou se ele faz a linha de 3 com os 2 reservas que ele tem testado, improvisados na zaga. O Negruti de um lado e o Patrick do outro. Ele pode colocar, por exemplo, 2 em um desses. Sim. Né? Ou esses 2 e mais um, enfim. Mas se ele coloca o Patrick, ele já obrigatoriamente vai ter que jogar com o Enzo, que também está se esforçando todo jogo. Ele não colocaria o Nicolas desde o começo, eu imagino, né? Enfim, aí do meio para frente, o Yang. Se forem 3 zagueiros, eu acredito que pelo menos um dos zagueiros titulares seja preservado e jogue um improvisado. Na direita, acho que deve jogar o Mike e não também o Cedric. Sim. Aí, na esquerda, ou o Patrick, se ele não for para a zaga, ou o Enzo. O Enzo, não tem outro. Que também, para mim, é um desespero, né? Bom, putz, cara, Cara, você não sabe como eu tô. Do meio para frente, ok. Você pode botar lá o Luan, o Pablo, até o Rodriguinho, que eu não colocaria. Né? Um deles. Não, 2. Porque o Luan eu acho que ele não vai botar o Bobadilha, né? Acho que ele não vai botar o Bobadilha, né? Bom, foi viajar, né? Sei lá. Tá. Não Mas sei. Sim, né? Também jogou o jogo inteiro, enfim, não deveria, né? Eu não faria isso. O Rodriguinho, aí Lucas e. Eu acho que o Lucas não vai começar, cara. Acho que o Lucas ainda eu também acho que ele não vai começar. É verdade. Mas na frente ele tem. Foi o Ferreirinha e o André que tem jogado, foi o Tapia, foi o Dineno, né? Foi o Henrique do Carmo. Ele tem como montar um ataque reserva, né? Não. Sim. O problema é sem usar os titulares, né? A defesa que não dá para montar com essa relação de jogadores no Recife, uma defesa sem usar os titulares, e isso me apavora, sinceramente. Sim, pois é. Bom, então foi menos reservas do que a gente imaginava, ou que se imaginava que poderia ser. Então pode ser um time misto de novo. E vamos, que terça-feira tem o jogo super decisivo. Enfim. Deu seu palpite na KTO, hein? Eu já dei o meu palpite sobre esse jogo e confesso que não foi um palpite muito, muito alvissareiro para o São Paulo. Vamos ver. Eu espero errar o palpite dessa vez. Mas você pode dar o seu palpite também na KTO e pode participar da Liga do Milhão. Tá rolando a Liga do Milhão lá. Você pode entrar, participar e ganhar até 1 milhão. Vai com calma. Jogo para maiores de 18 anos. Tem link na descrição. Tem QR Code na tela para você da KTO. Muito bem, o Sport, é o último colocado, não ganhou de ninguém, ganhou agora do Grêmio a primeira, tá virtualmente rebaixado. Porém, Arnaldo,
tá ensaiando uma recuperação. Eu sei que é duro, os caras estão enterrados na zona de rebaixamento, mas ganhou o último jogo fora de casa, estava meio que perdendo ponto no final dos jogos. É um time fraco, mas melhorou nas últimas rodadas. O Sport não perde há 4 rodadas, né? Foram 3 empates, 2 deles escapando a vitória nas últimas bolas, né? Sobretudo aquele jogo com o Santos, que ele estava ganhando por 2-0. E aí venceu o Grêmio. Então, na última, tá de fato muito melhor do que estava agora sob o comando do Daniel Paulista, que é um cara que jogou lá, conhece muito bem a turma e tudo mais. Foi recebido o time pela torcida no aeroporto depois da vitória sobre o Grêmio, mudou, né? Mudou o astral. O astral, né? O meio dono do time é o Lucas Lima, aquele mesmo, né? Ele tem o outro jogador muito conhecido da torcida do São Paulo, que é o Pablo, centroavante, que era do Atlético Paranaense, né? Que está no banco, não tem jogado como titular. Ele tem entrado, mas não tem jogado como titular. E acho que vai estar a Ilha do Retiro daquele jeito, pegando fogo, né? E eu acho que, como não ganhou em casa ainda no campeonato, eu acho que a motivação é essa. São Paulo vai pegar uma pedreira. Por isso, a minha questão com a utilização de titulares. Não vai ser um jogo... tá o estádio vazio. Como foi o jogo do Beira-Rio, sabe? Contra o Inter. Sim. Tudo bem. Pode ficar no... Eu sei que espero que não, mas pode ser o pior dos mundos, né? Você vai, gasta titulares e não adianta nada, né? Exatamente. Porque gasta pela metade, fica no meio do caminho. Enfim, vamos que vamos, estaremos acompanhando. Arbitragem, eu achei spoiler, de novo, para variar, o cara não é FIFA. Estava numa fase boa, né, de arbitragem, no início da era Crespo. Agora, cara, olha, eu vou te contar, a arbitragem do jogo de Curitiba contra o Atlético Paranaense foi qualquer coisa, para não dizer... né? Aí, depois, no jogo seguinte do Brasileiro, veio o Bruno Arleu, mas que até aguentou o VAR tentando mutilar a arbitragem dele. A arbitragem da Libertadores eu não gostei. Aliás, eu já nem vou gostar da próxima, já vou avisando. E o desse jogo é fogo, né? Porque a CBF lá, quer dizer, o Rodrigo Sinter, chefe da comissão de arbitragem, ele escala o Lucas Paulo Torezin, do Paraná, que é um árbitro fraco. Ele apitou na última rodada o Palmeiras e Ceará, que deu toda aquela polêmica. Foi pênalti do Palmeiras, não foi pênalti do Palmeiras, etc. e tal. É um árbitro fraco, de pouca personalidade, e o VAR vai ser um dos que sempre está no VAR desde o início. O Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Sim, esse está em todas. O VAR. Atenção à arbitragem, eu vou falando de antemão, porque eu gosto de falar com a escala feita antes de começar o jogo. A arbitragem um tanto quanto polêmica, né? E acho que a pressão do fator casa vai contar bastante nesse jogo. Bom, e fora de campo, o Tolói chegou. Já teve a fotinha tradicional do Casares com ele ao lado, né? Chegou o Tolói, né? Assinou o contrato até o final de 2026, ou seja, 1 ano e meio de contrato, tem 34 anos, com a possibilidade de renovação por mais 1 ano, dependendo de metas atingidas, né? Jogou 10 anos, cara. 10 anos depois, jogou 10 anos na Itália, inclusive na seleção italiana. Estava parado desde maio, desde do final. Não jogou muito na última temporada, estava parado desde maio. Então, até ele estar à disposição, é um tempo aí, né? Não sei quantas semanas de mini pré-temporada que ele vai ter que fazer. Acho que ele teve uma passagem pelo São Paulo lá atrás, boa no início, nem tão boa depois. No final. E é um jogador bem rodado, experiente, jogou muito tempo na linha de 3 zagueiros lá na Atalanta e na seleção italiana. Mas é aquilo, né, Tironi? Eu acho que é uma boa contratação tardia. Tardia, porque ele não estava inscrito nessa etapa da Libertadores e não pode jogar na terça, nem amanhã, e está fora de forma e tudo mais, né? Então, eu acho que ela faz sentido se o São Paulo avançar na Libertadores. É isso. Né? Eu acho que essa é a missão. O São Paulo também tenta contratar outros jogadores. O Mailton, que é lateral da Chapecoense, que é muito bom jogador, esse é mais jovem, está lá preso ao Metalist da Ucrânia. O São Paulo o time ucraniano tem uma dívida com o São Paulo está tentando desenrolar. Esse é um bom jogador, ele também joga na linha de 3, né? A Chapecoense ele joga como ala, mas sei lá, aquela coisa do São Paulo vaza a negociação sem estar fechado. Porque quando vazou o Tolói já estava fazendo exame médico em São Paulo.
Os outros Né? que Quando vazou vazaram o foram Igor de embora. Rabelo, Já São foi. Paulo perdeu, né? Então, mas a ver, né? O São Paulo tenta se movimentar, a janela fecha dia 2 de setembro, né? Muito bem. O que você tem? Qual o seu compromisso amanhã, às 6h30 da tarde? 6h30 da tarde é ver o jogo, Isso. com atenção e rezar. Eu não aguento mais essa história, mas eu vou continuar fazendo isso. É ver o jogo, torcendo pelo time e torcendo pela saúde dos jogadores. Essa temporada de 2025, como diria Baby, presidente da Independente, é a mais difícil porque é essa coisa. O elenco é tão curto, tão limitado em alguns setores, você assiste o jogo sem saber se você torce mais. Como o Crespo. Lamento mais a lesão do Arboleda que a eliminação na Copa do Brasil. É Eu estou isso. perdendo os cabelos, só que eu tenho uma juba grande aqui. E então, 6h30 tem o jogo, 8h30 a live aqui no canal começa. Você se vira no ambiente hostil, que nós vamos estar Ambiente juntos hostil, mas amanhã à eu noite. vou. É isso aí, rapaziada. Dê o seu palpite na KTO, dê o seu like nesse vídeo, assine o canal, avisem parentes e amigos. Está chegando o canal de membros. Preparem-se. Fala. Isso, exatamente. Clube de E membros. amanhã também, além, assim, eu falei da torcida, o resultado e pela não lesão, muita expectativa também dos minutos do Lucas Moura, né? É Sim, como ele também exatamente. que ele não sinta, que ele consiga se Sim, soltar um pelo pouco amor de mais, Deus. porque na Para estar mais terça-feira pronto na terça. ele pode ser importante demais, né? É isso então. Balões subindo, ambiente hostil. Valeu, Arnaldo. Falou, garotinho. Valeu, moçada.